Diz daí, minha família Caipora! Como é que vocês estão? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade. E hoje vou trazer para vocês os palpites para o dia 28 de outubro. Serão 22 palpites para esta segunda-feira, então fiquem atentos até o final do vídeo e não se esqueçam de pegar o bilhete Caipora, fechou, galera? E vou trazer para vocês agora os resultados dos palpites dos dias 26 e 27 de outubro. No dia 26 tivemos 31 palpites com 27 greens e 3 reds apenas, tá? Um jogo foi anulado por empate anula, que foi o jogo do Palmeiras contra o Fortaleza, tá? Que empataram, beleza? São 90% de taxa de acertos para o dia 26. Já no dia 27 o resultado parcial não é muito diferente. Tivemos 33 palpites com 25 greens até o momento e apenas 4 reds, tá? Temos 4 jogos que estamos aguardando o resultado, então depois verifiquem na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Sempre deixo algumas entradas no Telegram, então fiquem atentos. Fechou, galera? Então, sem mais enrolação, bora pra intro! Bora, minha família Caipora, começar com nossas análises aqui então. Eu separei essa partida de Singapura Premier League, o Tadiong Pagar contra o Balestier. Separei essa partida com over 3,5 gols. Verificando a probabilidade de vitória para o Balestier jogando fora de casa é de 72%. Ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Tadiong tem 6% apenas. No histórico são 16 vitórias do Balestier, 3 empates e 6 vitórias do Tadiong. Verificando a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, as duas equipes vêm perdendo a 3 jogos e nos últimos encontros temos over 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Neon contra o Al-Hood. Traga essa partida na Arábia Saudita, primeira divisão, com vitória seca para casa. O Neon tem 83% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 7 jogos. Verificando o Al-Hood, temos 22% com 9 partidas oficiais. Em séries, o Neon vem vencendo a 3 jogos e o Al-Hood vem perdendo a 5. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Neon em 5 das suas últimas 6 partidas e verificando o Al-Hood, ele não vence há 5 jogos. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Ludogorets contra o CSKA 1948 Sofia. Separa essa partida na Parva Liga da Bulgária com o under 3,5 gols. O Ludogorets tem 71% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O CSKA 1948 tem 50%. No histórico são 8 vitórias do Ludogorets, 3 empates e 2 do CSKA. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, jogando em casa, o CSKA vem perdendo a 3 partidas. E nos últimos encontros, temos under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Uma delas foi para os pênaltis. Verificando na casa do Ludogorets, under 3,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, a Virslīga da Letônia, eu separei o Meta contra o Rigas Futebol Escola. Separei essa partida com vitória seca para fora. O Rigas tem 80% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Meta tem 39%. No histórico são 27 vitórias do Rigas, 7 empates e 2 do Meta. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Meta vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos o mercado de vitória do Rigas nas últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, o Rigas venceu 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, o Rigas ele venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Meta venceu 3 das últimas 6 também. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para fora. Fechou? Próxima partida, o Kuwait contra o Kasma. Separei essa partida na Premier League do Kuwait com vitória seca para casa. O Kuwait SC tem 74% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kasma tem 39%. No histórico, 34 vitórias do Kuwait,
10 empates e 3 vitórias do Kasma. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Kuwait vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros, o Kuwait SC venceu as últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Kuwait venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Kasma venceu apenas 2 de 6. Fora de casa não vence, então para essa partida, vitória seca para casa. Fechou? Próxima partida, primeira divisão do Chipre. Separei o Karmotissa contra o Omonia Nicosia. Separei essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo. Verificando o Omonia, ele tem 66% de probabilidade de vitória e nos últimos 9 jogos 44% de aproveitamento. O Karmotissa tem 33%. No histórico são 10 vitórias do Omonia e um empate. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Omonia vem perdendo a 3 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de gol no primeiro tempo em quase todos os jogos entre as duas equipes. Últimos jogos nos campeonatos também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Omonia 29 de maio contra o Paphos. Separei essa partida na primeira divisão do Chipre com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Paphos, que joga fora de casa, é de 73%. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Omonia tem 33%. No histórico, são uma partida com a vitória de 1-0 do Paphos. Em séries, o Omonia vence em vitórias a 5 jogos jogando em casa, perdeu 4 deles. Últimos encontros, o Paphos venceu por 1-0, como eu disse. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, clássico na Turquia. Separei o Galatasaray contra o Beşiktaş. Separei essa partida na Superliga com over 1,5 gols. O Galatasaray tem 51% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Beşiktaş tem 67%. No histórico são 30 vitórias do Galatasaray, 13 empates e 24 do Beşiktaş. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Galatasaray vem vencendo a 3 partidas e o Beşiktaş vem a 5 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Galatasaray, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Ittihad Club contra o Jandal. Separei essa partida na Arábia Saudita King Cup com o mercado de vitória seca para casa. O Al Ittihad tem 81% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Jandal tem 50%. Em séries, as duas equipes não perdem as 5 partidas, porém o Al Ittihad venceu 5, enquanto o Jandal ele venceu 4 de 5. Últimos jogos nos campeonatos, o Ittihad venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Jandal ele venceu 4 das últimas 6. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Bodø Glimt contra o Rosenborg. Separei essa partida na Eliteserien da Noruega com o mercado de over 1,5 gols. O Bodø Glimt tem 64% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rosenborg tem 72%. No histórico são 26 vitórias do Rosenborg, 10 empates e 9 do Bodø Glimt. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Bodø Glimt não perde as 5 partidas e o Rosenborg vem marcando gols a 8 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Bodø Glimt, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Rangers contra o Nordsjælland na Superliga da Dinamarca. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Nords, que joga fora de casa, 43%. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Rangers tem 61%. No histórico, 28 vitórias do Nords, 21 empates e 11 do Rangers. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Nords vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Rangers, over 1,5 gols também nas últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida do Brabrand contra o Rangers, que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Malmo contra o Göteborg na Allsvenskan da Suécia. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Malmo é de 66%. Ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56% e o Göteborg tem 50%.
No histórico são 26 vitórias do Malmo, 14 empates e 25 do Göteborg. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Göteborg vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Malmo, over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, a Liga Terral de Israel, Maccabi Haifa contra o Hapoel Hadeira. Separa essa partida com vitória seca para casa. O Maccabi tem 74% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Hapoel Hadeira tem 44%. No histórico são 3 vitórias do Maccabi, 2 empates e 2 do Hapoel Hadeira. Verificando a média de gols, é de acima de 2 gols. Em séries, o Hapoel Hadeira vem sofrendo gols há 6 jogos e nos últimos encontros, o Maccabi Haifa venceu 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Maccabi Haifa ele venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Hadeira não vence há 6 jogos. Então, para essa partida, vitória seca para casa. Fechou? Próxima partida, o Racing Ferrol contra o Tenerife. Separa essa partida na segunda divisão da Espanha com o mercado de over meio gol. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Ferrol. Ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Tenerife tem 28%. No histórico são 6 vitórias do Tenerife, 4 empates e 2 do Ferrol. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Não temos séries para esta partida e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol em 5 dos últimos 6 jogos. Na casa do Ferrol tivemos gol também. Últimos jogos nos campeonatos, temos gol na maioria das partidas, apenas uma partida de cada equipe e tivemos o 0-0. Então, para essa partida, over meio gol, beleza? Próxima partida, o Mallorca contra o Atlético Bilbao. Separa essa partida com over 2,5 cartões. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 cartões na maioria das partidas que eles disputaram. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, também temos over 2,5 cartões em quase todos os jogos das duas equipes. Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 4 cartões por partida, somando as duas equipes. O árbitro tem uma média de 5,6 cartões por partida em 5 partidas que ele apitou. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 cartões, beleza? Próxima partida, a AVS Futebol Série contra o Porto. Separa essa partida na Primeira Liga de Portugal com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Porto é de 73% e ele tem 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O AVS Futebol Série tem 50%. Em séries, o Porto vem vencendo há 3 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão, Curitiba contra o CRB. Separa essa partida com o mercado de vitória e empate para casa. O Curitiba tem 56% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O CRB tem 44%. No histórico, são 3 vitórias do CRB, 3 empates e 1 do Curitiba. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o CRB vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros, temos vitória e empate do Curitiba em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Curitiba ele venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o CRB venceu 3 das últimas 6. Para esta partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, fechou? Próxima partida, ainda na Série B do Brasileirão, o Ituano contra o Santos. Separa essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Santos é de 51% e ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ituano tem 44%. No histórico, são 12 vitórias do Santos, 3 empates e 5 do Ituano. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Santos vem a 10 jogos marcando gols e o Ituano vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos, principalmente do Santos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, nossa partida em destaque, o Cuiabá contra o Corinthians. Separa essa partida na Série A do Brasileirão com vitória e empate para fora. Por que eu separei este mercado? O Corinthians, com aquela grande chance de sair da zona de rebaixamento, enfrentará o Cuiabá fora de casa, beleza? Ele vai com 41% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Cuiabá tem 39%. No histórico, o Corinthians venceu 4 partidas contra o Cuiabá, empataram 2 e o Cuiabá venceu apenas uma partida. Em média de gols, temos uma média de acima de 2 gols. Em séries, o Corinthians jogando em casa não perde a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes,
temos o mercado de vitória e empate para o Corinthians em 5 das últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, o Corinthians venceu 2 das últimas 3. E nos últimos jogos dos campeonatos, temos o mercado de vitória e empate do Corinthians em suas últimas 6 partidas, enquanto Cuiabá venceu apenas uma de 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora. Fechou? Próxima partida agora na Série B do Brasileirão, o América Mineiro contra o Sport. Separa essa partida com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o América é de 45%. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sport tem 78%. No histórico são 7 vitórias do América, 3 empates e 3 vitórias do Sport. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o América vem sofrendo gols a 5 jogos e o Sport vem marcando a 5. Últimos encontros, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Série A do Brasileirão, o Vasco da Gama contra o Bahia. Separa essa partida com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida, com uma pequenina vantagem para o Vasco. Ele tem 39%. Verificando na forma recente, temos um aproveitamento de 39% nos seus últimos 9 jogos e o Bahia tem 33%. No histórico são 8 vitórias do Vasco, 6 empates e 12 do Bahia. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Vasco jogando fora de casa vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros, temos under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Vasco, under 3,5 gols também nas últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Independiente Medellín contra o Jaguares de Córdoba. Separa essa partida na categoria Primeira A da Colômbia, com o mercado de empate anula para casa. O Independiente Medellín tem 60% de probabilidade de vitória, um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos, e o Jaguares tem 50%. No histórico, são 3 vitórias do Independiente, 9 empates e 1 do Jaguares. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Jaguares vem a 6 jogos marcando gols, e nos últimos encontros, temos o mercado de vitória do Independiente em 2 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Independiente Medellín venceu 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Independiente Medellín venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Jaguares de Córdoba venceu 2 das últimas 6. Mas fora de casa, ele não vence. Então, para essa partida, vitória para casa e se empatar, anula a aposta. Fechou, galera? Obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e eu vou levar vocês para o nosso Bilhete Caipora. Salve, galera! Obrigado a vocês que chegaram até aqui. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí que faltam só 5 inscrições para atingirmos os 3.000 inscritos, beleza, galera? Então vamos lá com o nosso Bilhete Caipora. Separei com 6 seleções. O quad para vencer a partida contra o Casma, over do 1,5 gols para o Bodoglim contra o Rosenborg, over do 1,5 gols para o Rangers contra o North Island, over do 1,5 gols para o Malmo contra o Göteborg. Separei over 2,5 cartões para o Mallorca contra o Atlético de Bilbao e separei vitória e empate para fora em Cuiabá contra o Corinthians. Monte total de 3,19 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!